reforço sendo apresentado. E esse reforço é um velho conhecido dos corintianos e também da torcida da Portuguesa. O troco demorou 6 meses. O Palmeiras apresentou oficialmente o volante Bruno Henrique, ex-Corinthians. Já conhecido aí da grande maioria por ter atuado aqui em São Paulo. No início do ano, o rival contratou o ex-palmeirense Gabriel, também volante. Agora foi a vez do Verdão. Bruno estava no Palermo da Itália, onde disputou 33 jogos e fez um gol. Foi muito bom para mim em termos de carreira, em termos de aprendizado. É outro país, é outra cultura, é uma coisa muito bacana, né? O que eu passei, apesar da situação do time lá, tudo que aconteceu. Mas assim, o crescimento pessoal foi muito grande, né? Taticamente, igual você disse, a escola italiana é uma escola, um dos melhores do mundo, né? Taticamente. Então aprendi muita coisa. Sem Felipe Melo, Thiago Santos e Arouca machucados, Cuca queria escalar Bruno Henrique o quanto antes, mas vai ter que esperar. Bruno faz um trabalho físico à parte e está sendo preparado principalmente para a Libertadores mês que vem. Esse fim de semana já não? Não, ainda não? Domingo contra a Ponte Preta, teoricamente Cuca teria que escolher entre Borja e William, mas pode também não escalar nenhum dos dois. E explico por quê. Como tem a Copa do Brasil semana que vem, Cuca pode poupar jogadores e escalar um time misto em Campinas. Os reservas disputaram um jogo-treino na academia e venceram o São Caetano por 3-2. Mas se tiver que optar, a escolha não será fácil. O Palmeiras com Borja disputou 20 jogos, com 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Teve aproveitamento de 73%. Com William foram 32 jogos, com 19 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. 62,5% de aproveitamento. Bruno espera botar esse tipo de dúvida na cabeça do técnico. E breve. Eu jogo bastante de primeiro volante, de segundo volante também, né? Essa questão ali ali no meio. Então não tem problema algum em qual posicionamento que o Cuca pediu para eu jogar. Então, por mim, dentro do esquema que ele definir, eu vou me sentir à vontade em jogar nas duas posições tranquilo. Na matéria aí da chegada do Bruno Henrique, apresentação oficial, nós ouvimos na voz do Gudrian. O Bruno Henrique chega para colocar mais uma dúvida na cabeça do Cuca. Tudo que o Cuca não precisa é de mais uma dúvida, né, PVC? Mas como que o Cuca pode encaixar o Bruno Henrique nesse elenco? O Bruno Henrique pro Cuca é uma certeza. Certeza? Pro Cuca o Bruno Henrique é uma certeza. Tem uma coisa também, Lívia, o Bruno Henrique e o Moisés, que daqui a pouco volta, né? Eles formavam uma dupla de volantes da Portuguesa em 2013. São jogadores que se conhecem muito bem, se destacaram tanto, a Portuguesa fez um ótimo campeonato, que o Bruno foi pro Corinthians, o Moisés foi para fora e depois se transformou num dos destaques do Palmeiras. Quer dizer, reviver essa dupla é uma possibilidade. Daqui a pouco você pode ter Bruno Henrique, Tietê e Moisés. O Bruno Henrique mais recuado, o Moisés mais à frente. Que era o Ferdinando, no caso da Portuguesa, naquele time. Você pode ter Bruno Henrique, Moisés e Guerra. Embora muita gente esteja chegando à conclusão que o Guerra é muito mais um atacante do que um meio armador. Ele é um homem de dominar e partir em direção ao gol. Mas pode ser com uma formação no 4-2-3-1. O que o Cuca está tentando achar é uma maneira de o time ter a pegada que tinha no passado. Com um elenco que parece que é o mesmo elenco, mas chegaram 13 jogadores esse ano. E é uma diferença que você vai pegar. Vamos pegar o time do Corinthians hoje, líder do campeonato? Cássio estava lá, Fagner estava lá, Balbuena estava lá, Pablo não estava, Arana estava lá, Gabriel não estava, Jadson estava, Maicon participou do trabalho do ano passado, embora tenha jogado o Brasileiro pela Ponte. Você tem 8 titulares que estavam lá. Mas aí você pensa no elenco do Palmeiras, campeão do ano passado, peças fundamentais para o Cuca continuam lá. O Moisés, tá se tratando. O Tietê tá lá, não tem apresentado um futebol tão vistoso. O Dudu continua lá, o Praz está lá. Tem uma turma campeã brasileira ainda nesse elenco. Mas a característica do time, quando você tem Guerra e Borja na frente, na parte da frente, o time não sobe para marcar na frente como marcava. O time dá menos combate.
Você vê compara o Borja nesse ponto de vista. Quer dizer, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. O Borja pode ser um centroavante que faça história no Palmeiras, que faça gol durante anos e anos e anos. Mas a característica dele hoje, a capacidade dele atrapalhar a saída de bola do adversário é muito menor do que a do Gabriel Jesus. O Palmeiras roubou 3 bolas no campo de ataque no jogo contra o Atlético Goianiense, a vice-lanterna no campeonato, e foram 2 do Keno. Das 3 bolas que roubou no campo de ataque, 2 foram do Keno, que vai dar combate. O Borja não vai. Então a característica do time mudou. Bom, vamos pensar no confronto do Palmeiras final de semana. O Palmeiras tem pela frente a Ponte Preta e a freguesia tá aí na tela pra gente. Duelos no Campeonato Brasileiro já foram 12, 6 vitórias da Ponte, isso pensando no Moisés Lucarelli, tá, gente? 6 vitórias da Ponte, 3 empates, o Palmeiras venceu apenas 3 vezes e a gente já lembrou aqui o confronto no início do ano em que a Ponte bateu, né? O Palmeiras eliminou o Palmeiras do Campeonato Paulista. PVC, o que vem nessa Ponte Preta, que tem o Luca voando, né? Marcou 14 gols nesse campeonato brasileiro, 14 gols na temporada, sendo 9 no estádio dele. É o primeiro jogo da Ponte no campeonato que não tem desfalque, nenhum desfalque. Agora, isso à parte, o Palmeiras tem que ganhar fora de casa, foi o que o Cuca disse na semana passada antes de viajar para Salvador. E antes do jogo contra o Santos também. O Palmeiras jogou bem contra o Santos, boa parte do jogo, e jogou bem contra o Bahia e venceu 2 partidas fora de casa. Jogou melhor fora de casa contra Santos e Bahia do que jogou contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque na quarta-feira. Tem que somar ponto fora de casa. É um adversário que nos últimos tempos dificultou muito a vida do Palmeiras. Repito, no ano passado, na campanha do título, o Palmeiras perdeu em Campinas e empatou no Allianz Parque. Não conseguiu vencer a Ponte Preta. Foi um dos clubes, um dos times, um dos adversários que não foram vencidos durante a campanha. Mas o Palmeiras tem que ir a Campinas pensando em fazer 3 pontos. Ele está em 9º lugar, né? O Flamengo conseguiu reagir, está em 8º. O Atlético ficou para baixo, mas dos 3 favoritos, estar em 9º lugar ainda é pouco para o que se planejou do Palmeiras. Claro que o time está acertando, o Cuca está demorando um pouco mais do que no ano passado, até porque no ano passado teve 15 dias para trabalhar e esse ano não teve nenhuma semana, só uma semana livre antes do jogo contra o Vasco. Está acertando com o avião voando, mas apesar disso tudo, de toda a dificuldade que de fato existe, tem que somar ponto fora de casa. E tem que arrumar esse time quanto antes, porque daqui a pouquinho o Flávio Gomes começa a maratona. Aí é Copa do Brasil, aí é Libertadores, Brasileirão. Vai ficar cada vez mais difícil pro Cuca arrumar o time. Vamos mexer com o coração do palmeirense, ô Flávio Gomes? De alguns em especial. Tem uns aqui na casa que, vou te falar uma coisa, estão se mordendo, porque um ídolo do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, vai vestir a 10 do time que o revelou lá no futebol chileno. Valdívia foi apresentado no Colo-Colo. Valdívia, aquele mesmo, né? E falou sobre a expectativa agora de volta ao time chileno. El primer objetivo siempre va a ser, y el que tienen todos los jugadores que hoy integran el plantel de Colo-Colo, es salir campeón. Eso es lo primero. Y claro que hace mucho tiempo que Colo-Colo tiene una deuda a nivel internacional. No voy a ser yo quien pague esa deuda internacional, sino que vamos a hacer todos juntos, desde el presidente hasta el portero. De a poco, como dice la canción Despacito, no solamente Brasil, sino que también hubieron otras opciones. En Brasil, los hinchas de Palmeiras, que más que sabido por ustedes, me quieren mucho, hicieron una campaña, hicieron encuesta y el 80% de los hinchas del club querían que yo volviera. Tuve ofertas concretas, hubieron ofertas que también yo no escuché porque no me interesaba, eran otros equipos que no tenían la misma fuerza de Colo-Colo. Y creo que, como le he dicho a tus colegas, lo que prevaleció en esto fue lo que significa volver a Colo-Colo. Colo-Colo. Tá aí o Mago, Valdívia, ele voltando pro Colo-Colo. Ele falou sobre a enquete que o torcedor do Palmeiras fez, 80% gostaria que Valdívia voltasse.
Teria espaço nesse time do Cuca? Não. O quanto representa o torcedor esses 80%? Não, eu sou muito reticente em relação a esse tipo de contratação que vira festa. Festa não é na hora da chegada do jogador, é na hora que o time ganha o título. E o Valdívia foi importante para o Palmeiras em 2008, menos importante, mas foi importante em 2012, fez o gol da classificação na semifinal contra o Grêmio, sofreu o pênalti na final contra o Curitiba no primeiro jogo, não jogou o jogo decisivo lá em Curitiba. Mas basta lembrar que o primeiro campeonato que o Palmeiras disputou depois da saída do Valdívia foi o que marcou a volta do Palmeiras a um período glorioso. Né? O 2015, Copa do Brasil. Em 2014 ele ajudou o Palmeiras.